Graça e paz seja com você. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Adjuncto EBD, seu canal de apoio e suporte à escola bíblica. Bom, nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior, quando nós vimos um trecho da animação Angry Birds. Angry Birds, pássaros furiosos, pássaros raivosos. Chegamos a comentar alguma coisa sobre a impressão que eu tive do filme, da animação, não sendo adequado para criança, muito embora a classificação indicativa de modo geral permite que crianças esteja dentro da faixa etária de crianças, né? Mas nós vamos comentar sobre alguma coisa que eu reputei como sendo nocivo para crianças, tá? Ok? Na minha visão da animação, eu não sei a visão que vocês tiveram do vídeo que foi editado, onde eu coloquei apenas as cenas-chave para abordar o filme como um todo, mas o filme eu reputei como sendo nocivo, porque o Mega Águia, na sua representação, ele evoca a pessoa de Deus. Ele evoca a pessoa de Deus. Mas qual o problema disso? Chegamos a comentar alguma coisa sobre o imaginário da criança, a formação cognitiva da criança. A criança, ela começa a criar o seu imaginário, formar o seu imaginário com as impressões que ela tira do ambiente, as impressões tanto visuais, sensoriais de um modo geral, como as ideias, né? Objetos visíveis, objetos concretos, mas também ideias. E a partir daí, ela vai fazendo cruzamento de informações com o que ela já conhece, com as informações novas, e de acordo com o decorrer, de acordo com a sua maturidade mental, a sua idade mental, à medida que a idade mental avança, ela vai começando a abstrair as informações e ela vai começando a ignorar aquilo que é fantasia e se apegar àquilo que é realidade. Né? Os contos de fadas, eles têm essa importância, porque a criança chega um momento em que ela descobre que aquele personagem que ela tanto admirava é fictício e ela se frustra, né? E ela começa a aprender desde cedo a lidar com a frustração, a lidar com o desapontamento, coisa que ela vai encarar no decorrer da sua vida. A formação do imaginário da criança é importante porque isso vai determinar os rumos da sua vida, as suas crenças, os seus valores, aquilo que ela acredita ser certo, errado, tudo é a partir do imaginário. Então, quando eu digo que Angry Birds é pior do que Annabelle, é porque Annabelle é uma coisa ruim. Annabelle é o mal, Annabelle, Evocação do Mal, todos esses filmes são filmes de terror. Não existe nada sutil, nada mascarado, nada camuflado, não. Eles dizem a que vieram. Eles são filmes de terror, ok? Então isso sim pode ser prejudicial para a criança naquele momento. Pode trazer algum desconforto emocional, alguma perturbação emocional naquele momento. No decorrer do tempo, como acontece com a maioria das crianças, eu não sou psicólogo, não trato com crianças, mas creio que crianças superam esses traumas emocionais devido a filmes de terror, coisas de terror que elas veem. Então, apesar de ser uma coisa ruim, não ser indicado para criança, é apenas algo que perturba a criança emocionalmente e elas superam isso facilmente, substituindo aquelas impressões que ela teve do filme por outras coisas melhores, mais agradáveis. O problema com Angry Birds é que Angry Birds forma a impressão e a crença que a criança vai ter da vida e de Deus como um todo. O Mega Águia representa Deus. E por que a figura do Mega Águia representando Deus acaba sendo nociva para a criança? Simples.
de forma bem clara e objetiva, a criança, na figura do Mega Águia, vai entender que ela não precisa de Deus, que Deus é uma figura mitológica, que quando mais se precisou de Deus, Deus não pôde atender. Então ela precisou acreditar em si mesma, ela precisou apenas confiar em si mesma. O filme, de modo geral, os pássaros vivem na ilha, acharam que apenas eles viviam na face da terra, não havia mais ninguém, até que chega alguns porcos no navio. A intenção dos porcos é roubar os recursos da ilha, e eles enganam muito bem os pássaros. Então, o único que percebe é o vermelho, que ele é muito antissocial, mas é o único que percebe, o personagem Red, que é o vermelhinho, e ele vai atrás do Mega Águia, que ele acreditava ser o Deus. É aquele que vive nas alturas, é aquele que tem uma estátua na praça em homenagem, é aquele para que ele cantava quando era criança. Existem lendas, existem histórias que enaltecem a figura do Mega Águia. A águia lendária que protege a ilha, que não deixa nada de ruim acontecer na ilha, como nós vimos na fala daquele juiz, aquele pássaro, logo no início do vídeo. Vivemos sob a proteção do Mega Águia. Mas na hora que eles precisaram do Mega Águia, o Mega Águia disse não. O Mega Águia depois diz: eu fiz vocês desacreditarem em mim, perder a credibilidade, eu espontaneamente fiz com que você deixassem de acreditar em mim para acreditar em si mesmos. Eu cumpri o meu propósito. Isso para uma criança é devastador. Para a formação da criança, isto é devastador. Qual é o pai que vai atentar para isso? Qual é a mãe que vai atentar para isso? As crianças estão expostas a uma animação dessa natureza, e o pior de tudo é que é sutil. É uma coisa subliminar. Então, quando eu digo que Angry Birds é pior do que Annabelle, é porque isto vai afetar a crença da criança. É muito pior do que uma experiência momentânea de um filme de terror. Isso é para a vida inteira. Isto é para a vida inteira. E, obviamente, que isso faz parte também de uma espécie de revolução cultural, não é? Que hoje acontece no mundo inteiro e na nossa sociedade. Revolução cultural você não consegue fazer de uma hora para outra. Não é em um ano nem dois. Justamente porque você precisa de uma ou duas gerações para criar uma revolução. Visto que é muito difícil você desconstruir valores de pessoas já adultas, pessoas já de caráter formado e crenças formadas e muito bem enraizadas e fundamentadas. Mas criança não. Então, revoluções culturais demoram anos, às vezes 2 ou 3 décadas, justamente porque é necessário que a geração difícil de ser moldada passe, ok? E aí você lança a mão de gerações que estão vindo para fazer a revolução. E aí você vai quebrando os paradigmas tradicionais com os quais as gerações passadas estavam acostumadas, nas quais elas viveram, nas quais formaram a sua cadeia de valores, a sua a sua prioridade de certo e errado, de importância, né, do que vale a pena e do que não vale a pena cultivar, enfim, uma gama de coisas que nós aprendemos durante a vida e que é difícil arrancar de nós, mas a criança não. A criança é a coisa perfeita para uma revolução cultural. Por isso que a revolução cultural demora décadas, porque é necessário que haja a formação intelectual de outras gerações que vêm. Por isso que o alvo são as crianças, sempre as crianças. Mas isso é um tema um pouco mais profundo, é uma coisa para um outro momento, mas eu não sei a impressão que você teve quando viu o vídeo. Essa foi a impressão que eu tive, e por isso achei que é uma animação muito nociva para a formação, para a construção do imaginário da criança, visto que num futuro ela pode achar que pode viver a sua vida simplesmente confiando em si mesma, acreditando apenas em si mesma, e que Deus, ainda que Ele exista, Ele está lá em cima, e eu não preciso recorrer a Ele, visto que Ele também não está preocupado comigo. Eu tenho que acreditar em mim.
Não sei se você teve essa mesma impressão que eu tive, mas você não pode negar essa lógica. O Mega Águia representa Deus, é a figura que representa Deus, em toda aquela conjuntura ali da animação, e a criança vai entender isso dessa maneira. A criança vai entender desse jeito. Ela não vai conseguir abstrair essa ideia como nós conseguimos abstrair. Nós, na condição de desculpa, na condição de adultos, não estamos mais sensíveis a certas coisas e a certas mudanças. Nós já temos a nossa mentalidade cauterizada para muitas coisas, mas não é assim que ocorre com a criança, ok? É uma coisa muito mais séria, muito mais complicada, e essa gente é covarde, essa gente ataca justamente as crianças. Revolução cultural se faz através de outras gerações, e não as gerações que já estão passando, ok? Obrigado por ter ficado até o final. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, que você vai começar a receber outras notificações de nossos vídeos aqui. Isso aqui foi uma coisa bem peculiar, né? Normalmente aqui os nossos vídeos são exposição da escritura, e assim continuará sendo. Mas eu achei importante comentarmos um pouco sobre esta animação, que, cá entre nós, é uma coisa perigosa, ok? Graça e paz para todos e até a próxima no nosso canal Adjuncto EBD. Um abraço.